Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Guia do Cavaleiro. Meu nome é Rodrigo e no vídeo de hoje a gente vai aproveitar que a gente está dando uma organizada aqui na nossa salinha de equipamentos aqui e nós vamos mostrar para você o que nós usamos no nosso dia a dia com o manejo dos nossos cavalos. Mas antes da gente começar o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, ajuda compartilhando o nosso conteúdo com os seus amigos para que a gente possa crescer cada vez mais o nosso canal. Aproveita também e curte a nossa página lá no Facebook e segue o nosso perfil lá no Instagram, @guia.cavaleiro. E agora, vamos ao vídeo de hoje. Roda a vinheta. Bom, meus amigos, então, dando início ao nosso vídeo de hoje, a gente tem aqui na nossa salinha, a gente tem um armário. Eu aproveitei e tirei tudo para fora aqui e vou mostrar para vocês o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu separei um pouco mais pela questão de utilidade, tá? Então o que a gente vai começar primeiro é a parte da farmacinha, tá? Uma farmacinha de emergência que a gente tem aqui no Guia do Cavaleiro para a gente poder estar sempre cuidando e zelando pelo bem-estar e a saúde dos nossos animais. Então, primeiro produto que a gente tem, tá, é o spray prata, que é o famoso mata-bicheira, tá? Outro spray que você não pode deixar faltar na sua farmacinha é o famoso azulão. Aqui a gente tem o iodo, tá? O iodo tópico que a gente usa para fazer limpeza, às vezes algum ferimento, o cavalo dá alguma roçada na porta da cocheira ou até mesmo numa cerca, pode acontecer. Então a gente faz sempre a asepsia com água e sabão e depois a gente passa um pouco de iodo para ajudar na limpeza do machucado. Aqui, meus amigos, eu tenho dentro dessa caixinha aqui alguns medicamentos que o nosso médico veterinário nos indicou que a gente tivesse para utilização em uma situação de emergência, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um Flumax, a gente tem um Cortiflon e a gente tem um Mercepton, tá? Aí junto aqui eu tenho uma bandagem, caso precise fazer algum curativo, alguma coisa, tá? Eu tenho seringas descartáveis e tenho também agulhas descartáveis, caso a gente precise fazer a aplicação de algum desses medicamentos. Então isso daí a gente deixa dentro de uma caixinha, separadinho aqui dentro do nosso armário. Aqui eu tenho uma pomada que é a Ganadol, tá? Isso aqui a minha égua ela tem um problema de hiperqueratose, então eu sempre passo essa pomada Ganadol tanto na cola quanto na crina dela, pela questão da hiperqueratose que ela tem. E eu também sempre tenho o vermífugo, tá? Aqui eu tenho as 2 doses que a gente vai fazer amanhã, tá? É a segunda dose. Então eu sempre procuro manter pelo menos uma dose para cada cavalo em estoque. Dei a primeira dose, 15 dias depois eu aplico a segunda e aí eu sempre reponho, tá? A vermifugação é interessante que você faça aí, de acordo com a orientação do seu médico veterinário, entre 4 a 6 vezes ao ano, tá? Mas consulta o seu veterinário que ele vai poder explicar bem certinho para você de quanto em quanto tempo, como que você tem que aplicar, tá? Tudo bem certinho. Então, o vermífugo aqui também fica estocado na nossa farmacinha. Então, meus amigos, dando continuidade, agora a gente vai partir um pouco para a parte de alimentação, de suplementação. A suplementação que a gente faz aqui nos nossos cavalos do Guia do Cavaleiro é uma suplementação bem básica, tá? Além na questão da alimentação, que a gente fornece o volumoso, que a gente fornece a ração balanceada, a gente fornece a aveia, eu também abro mão de dar o óleo de soja, tá? Na alimentação dos meus cavalos. Então eu tenho sempre, aqui está em uso, e sempre tem uma reserva aqui para a gente poder estar mantendo sempre o controle de estoque.
E questão de suplementação, eu tenho aqui o Labiotin, que eu também dou na complemento como suplementação, perdão, na alimentação dos meus cavalos, tá? Então, questão de suplementação, fora aquela alimentação básica que você dá para o seu cavalo, eu tenho esses dois tipos de suplementação. O óleo de soja, né, que ajuda aí a questão do fortalecimento do casco, ajuda a afinar o pelo, dá mais brilho à pelagem do cavalo. Eu uso também o Labiotin também para poder fortalecer questão de musculatura, sangue e também para ajudar no desenvolvimento dos meus animais. Então, gente, agora nós vamos entrar na parte de banho, tá? O que normalmente a gente usa aqui para dar banho nos nossos cavalos? Eu estou falando em questão de suprimentos para banho, tá? Não questão de utensílios, que daí isso depois a gente vai falar mais na parte aí que a gente também cuida da questão da escovação, de rasquetear, isso a gente vai falar depois, tá? Basicamente, o que eu uso aqui? Normalmente eu uso sabão de coco, tá? Sabão em barra, e eu faço também uma diluição do sabão em barra. Coloco, ó, só aproveita aqui o potinho que eu tenho aqui, tá? Eu corto esse sabão aqui em pedaço, acrescento água e faço uma mistura, coloco no balde para a gente poder dar o banho no nosso cavalo. Então aqui cada cavalo tem o seu shampoozinho caseiro feito em separado, tá? Para o cuidado da cola e da crina, como eu já mencionei antes no vídeo, a minha égua ela tem problema de hiperqueratose, então ela dá uma espécie de acúmulo de queratina, tanto na cola quanto na crina. Então o que eu faço? Eu uso um shampoo anti-caspa, tá? Shampoo mesmo pra gente, tá? Para poder lavar, fazer a asepsia da cola e da crina antes de passar o Ganadol, que é aquela pomada que eu já falei para vocês anteriormente. Aqui eu tenho um saquinho de bicarbonato de sódio, tá? Isso aqui normalmente quando os cavalos estão muito sujos, eles passaram uma temporada soltos a pasto, então eles voltam para a cocheira, eles estão muito sujos. O bicarbonato de sódio, ele ajuda para você poder fazer uma limpeza mais pesada, tá? Então o que eu faço? Eu pego um pouquinho, umas 2, 3 colherinhas de bicarbonato de sódio e eu acabo diluindo no shampoo que eu uso para eles, tá? Então isso ajuda na hora da gente fazer um primeiro banho, quando o cavalo vem, tá solto a pasto, que ele tá bem sujo, isso ajuda a gente a fazer uma limpeza mais profunda do pelo do cavalo. Para a questão da cola e da crina, eu também uso um óleo de coco, tá? Bem baratinho isso aqui, se não me engano, é esse pote desse tamanho aqui. Se eu não me engano, eu comprei no mercado, paguei em torno de uns R$6, e isso dura bastante, tá? A gente utiliza principalmente para poder fazer desembaraçar a cola dos cavalos, tá? Então a gente faz toda a limpeza, dá o banho, tudo certinho, e aí a gente faz uma aplicação de óleo de coco para daí você poder desemaranhar a cola do cavalo. E para a gente poder dar o banho, eu tenho uma buchinha, tá? Essas buchinhas de banho mesmo também você acha em supermercado, tá? Que aí você passa na mistura com água e sabão dentro do balde e você vai aplicando isso e vai esfregando isso no seu cavalo. Bom, agora na questão de cuidado diário com os cavalos, que aí a gente parte para a parte de escovação, de rasqueteio, né? A gente tem alguns equipamentos aqui que a gente costuma usar. Então eu tenho um jogo de escovas, tá? São 3 escovas que a gente usa. Eu tenho uma escova um pouco mais macia para você poder fazer a limpeza principalmente no rosto do cavalo. Eu tenho uma escova média, que é onde a gente utiliza principalmente para tirar o excesso dos pelos depois de rasquetear o cavalo. E eu tenho uma escova um pouco mais grossa, tá? Essa aqui eu uso mais para questão quando eles vêm com algum tipo de carrapicho, roseta grudado no pelo, principalmente nas patas, tá? E para fazer também a limpeza dos cascos quando eles estão muito sujos. Aqui a gente tem uma rasqueteadeira de borracha,
que a gente usa bastante, principalmente na questão de você, quando o cavalo está na época de muda de pelo, que o cavalo troca de pelo, principalmente agora nessa época de inverno, a gente utiliza para poder levantar o pelo e expor a sujeira que está por baixo do segundo pelo ali, para a gente poder fazer uma limpeza mais profunda nos cavalos. Aí, com relação às rasqueteadeiras, para rasquear o pelo dos cavalos, a gente tem esses dois tipos aqui, tá? Eu tenho uma rasqueteadeira de serrinha, que a gente faz para a rasqueteagem do pelo. Eu tenho uma rasqueteadeira de borracha, tá? Então, um pedaço de borracha que a gente tem aqui, tá? E uma forma, se você não tiver aí na sua cidade, você não achar essa de borracha, que inclusive ela é muito boa, você pode fazer o quê? Você pode usar um pedaço de chinelo, tá? Chinelo, tá? Inclusive isso aqui, tá aí, ó, Havaianas, se quiser, patrocina nós Havaianas, tá? Mas a gente faz, e esse aqui ele é até um pouquinho menor, eu prefiro esse aqui, que aí você consegue rasquetear principalmente os pelos nas pernas do cavalo, né? Você rasqueteia o pelo tanto nas patas, quanto próximo ao casco ali, ele é um pouquinho menor, você consegue ter uma abrasividade um pouquinho melhor nessa questão, tá? É um chinelinho velho, tá? Não custa nada, trocou de chinelo, aproveita e tira um pedacinho ali para poder ter de rasqueteadeira. Outra coisa que a gente usa aqui também é uma escova, tá? De cabelo normal e um pente. Isso aqui a gente usa basicamente para poder desembaraçar a cola e a crina do cavalo. Aqui na parte do banho, a gente usa, depois do banho, a gente usa esse rodo, é um rodinho, tá? Onde depois de dar o banho no cavalo, você vai passar para retirar todo o excesso de água que fica no seu animal. E por último aqui, eu tenho um pedacinho aqui de pano, é um EVAzinho, tá? Para poder fazer a finalização depois de rasquetear, depois de escovar, você passa esse pano aqui para poder tirar aqueles últimos pelos que ficam ali meio revoltos, ali soltos. Você usa esse pano aqui para dar o acabamento depois de rasquetear. Ok, meus amigos. E para a gente mais ou menos que finalizar aqui a questão dos nossos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, então a gente tem alguns materiais aqui que são para serviços que a gente usa dentro do nosso galpão, tá? Então o que a gente tem aqui? Uma esponjinha, um pedacinho de sabão para a gente poder fazer a limpeza do coxo de água dos nossos animais, tá? A gente tem aqui um tubinho de álcool gel 70, que a gente sempre, quando vai fazer uma aplicação de medicação, seja intravenosa, endovenosa, intramuscular, perdão, a gente acaba fazendo a asepsia da mão e até a asepsia do local também onde a gente vai fazer a aplicação. Então sempre é bom a gente ter, lembrando que a gente ainda também está em época de pandemia, é sempre bom a gente ter um álcool 70 para a gente poder fazer a higienização das mãos. Outra coisa que a gente usa aqui, nós usamos, isso aqui é uma essência, um óleo de citronela, tá? Isso aqui a gente borrifa na serragem quando a gente vai fazer a troca das camas, tá? Então isso aqui acaba evitando que tenha algum tipo de proliferação de mosquito, até mesmo de mosca, né? Por mais que você faça toda a limpeza da sua cocheira, às vezes acaba vindo uma mosquinha, um mosquito, e isso acaba estressando o animal. Então, com isso a gente acaba evitando esse tipo de estresse nos nossos animais. Aqui a gente tem uma cera, tá? Cera aristocrata da Winner Horse, que a gente usa para poder fazer a manutenção dos nossos arreios. Tá? Um desengripante, né? WD-40, que é sempre importante a gente ter. Então, assim, tem algumas coisas que acabam não entrando no armário, então a gente acaba deixando em cima do armário aqui para a gente poder ter um fácil manuseio. Tá? Um inseticida em spray, né? Caso surja algum tipo de infestação ou algum inseto, alguma coisa, uma aranha, alguma coisa que você não tem como acessar naquele momento, você tem aí um spray, tá? Bem tranquilo, sempre útil. Que mais? Eu tenho aqui uma escovinha de um aço bem fininho, tá? Bem maleável, para você poder fazer, se necessário, uma limpeza um pouquinho mais abrasiva na questão das ferraduras
né, dos cavalos. Então aqui o que a gente tem? Um detergente também, né? Caso não tenha um sabão, a gente usa também um detergente neutro para poder fazer a limpeza dos coxos. E aqui a gente tem um pequeno funil, porque às vezes precisa fazer aquela diluição do sabão, coisa e tudo mais e tal. Então você tem às vezes um tubo um pouco menor, para você não ter desperdício de material, você acaba usando um funilzinho aí para a gente poder fazer as nossas misturas. Isso é uma coisa que a gente deixa aqui também, né? Que são coisas que a gente acaba utilizando não diariamente, mas quando necessário. Aqui é um jogo de ferradura de polipropileno, né? Isso aqui foi presente do meu sogro. Vamos ver quando é que a gente vai estrear isso aqui. Até deixem aí nos comentários se vocês querem ver um cavalo sendo ferrado com essas ferraduras de polipropileno e a nossa percepção com relação ao material, se realmente é um material que vale a pena você estar investindo, tá? Apesar de que também não é muito caro não, tá? Não fica muito longe do preço de uma ferradura convencional de ferro. Então aqui a gente tem uma caixinha de luva, tá? Quando a gente precisa fazer alguma intervenção medicamentosa, aplicar algum medicamento, a gente acaba se protegendo também na questão com a utilização das luvas que a gente sempre deixa disponível aqui pra gente, tá? Algumas coisas que são básicas, mas assim, é importante a gente falar, porque normalmente você usa, mas você não dá o devido valor àquela ferramenta. Então sempre o que a gente procura ter aqui no nosso galpão? A gente sempre tem uma faca que a gente nunca sabe quando a gente vai precisar para cortar abrir um saco de ração, alguma coisa do gênero, né? Então a gente sempre deixa uma faca aqui em prontidão, tá? Aqui a gente tem um pequeno multitool, que às vezes acaba servindo para quebrar um galho, às vezes tem uma liminha, tem um pequeno canivete aqui também, então a gente acaba deixando também isso sempre à mão em caso de uma necessidade, tá? Uma coisa que a gente usa bastante aqui também, eu tenho aqui um joguinho, uma chavezinha de catraca, então eu tenho chave de fenda, chave Phillips, chave de boca que às vezes precisa fazer algum conserto, prender alguma coisa, um coxo d'água que às vezes o cavalo esbarrou, se soltou, a gente vai lá, troca o parafuso e assim por diante. Então a gente sempre tem isso aqui, sempre também à mão, para a gente poder fazer a manutenção dos nossos equipamentos aqui no galpão. E esse aqui já é uma mistura aqui que acabou sobrando na parte do banho, que é aquela mistura do sabão com o bicarbonato de sódio, tá? Então eu faço a mistura numa garrafinha aqui, aplico no cavalo e venho com a esponja para poder fazer a limpeza dele, a limpeza mais pesada. Outras coisas que a gente sempre procura manter também aqui no nosso galpão são panos, tá? Panos de limpeza, a gente sempre procura manter os panos limpos, tá? Aqui eu tenho uma pescoceira de neoprene, tá? Que a gente usa eventualmente, então agora no momento a gente não está usando, ela fica guardadinha aqui, né? Então a gente deixa ela aqui em cima, a gente deixa os nossos paninhos aqui também sempre à mão, caso a gente precise. E uma outra coisa que é bem importante, que normalmente a gente precisa, tá? É um caderno e uma caneta, às vezes precisa fazer alguma lista de material, alguma coisa, então sempre tem papel e caneta à mão, que a gente também sempre deixa de prontidão aqui junto no nosso armário. Tá certo, gente? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Ah, Rodrigo, para que você usa aquele produto? Ou você pode reforçar qual é a ideia de você manter esses equipamentos no seu armário diário aqui do rancho do Guia do Cavaleiro. Deixa o comentário aqui embaixo que com certeza a gente vai te responder, tá? E se você também tiver outras sugestões de assuntos, de temas para novos vídeos aqui para o canal, também deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no nosso próximo vídeo, um grande abraço e até lá!